Tem aí um outro tópico do texto de Bonnitti, que é assuntos principais, né? Na opinião do Bonnitti, os estudos pós-coloniais crescem continuamente, porque permitem uma investigação abrangente nas relações de poder em múltiplos contextos. Quer dizer, a maior força da teoria pós-colonial é também o calcanhar de Aquiles, que muita gente critica. Ela capacita qualquer pessoa da colonialidade a ser crítico literário, a ser crítico cultural. Quer dizer, isso é uma afronta. Olha, você precisa fazer doutorado primeiro, falar sempre do mesmo autor e pedir a bênção dos críticos que vieram antes, para você ter a voz, você está entendendo? O reconhecimento para poder falar de literatura. Se você não falar deles antes, bom, olha, a gente não te reconhece, entendeu? Porque a gente já viu no começo da nossa aula que a literatura ela é uma instituição. Né? Então, se é uma instituição, tem gente que faz parte dessa instituição e quer se manter no poder e quer deixar suas crias lá, etc, etc, entende? E a teoria pós-colonial é uma teoria que ajuda o sujeito a pensar a cultura e fazer tradução cultural. Na verdade, o termo talvez mais correto para a teoria pós-colonial, para não gerar essa confusão aí, pós-colonial, todo mundo se implica com o termo, o termo mais exato seria tradução cultural. Qualquer um pode fazer uma tradução cultural, não é? Seja na literatura ou nas artes de um modo geral. Quer dizer, ela te capacita para isso, não é? Mas isso é perigoso. Isso é perigoso porque, de repente, você começa a ter voz, falar de Machado de Assis com uma perspectiva totalmente outra, e outros vão dizer assim, não, mas você não citou Antônio Cândido, você não citou fulano, como você pode ter análise sem respeitar, né, as autoridades anteriores, entendeu? Né? E a gente sabe, por exemplo, que todo o cânone da crítica literária brasileira nunca se preocupou com o indígena, nunca se preocupou de verdade com o negro, sempre usou, a gente vai ver depois no manifesto de Oswald de Andrade, sempre usou o negro ou o índio para fazer crítica literária. É diferente, entende? Mas nunca incluiu o negro e o índio, de fato, né, no discurso literário ou no discurso da crítica. Né? Então, a teoria pós-colonial ela vai sofrer uma determinada de críticas em relação a esse sentido, porque ela é muito abrangente. Né? Continuando lá. Então, há uma série de perguntas que a teoria pós-colonial se propõe a responder, e todas são complexas, mas elas têm em comum sempre efeitos ou legados dos contatos entre o colonizador e o colonizado. Não é? Vocês viram lá no texto do Bonnitti as questões colocadas por ele como questões pós-coloniais. Para aquele aluno, sobretudo, que leu, você vai encontrar lá. Eu não vou tentar responder, porque todas elas dariam uma aula, entendeu? São questões complexas, teria que ler mais bibliografias para poder falar sobre isso, né? E aí depois nós vamos entrar agora no tópico literatura pós-colonial. Um trecho dele, lá na página 6, diz o seguinte: o pós-colonialismo compreende toda a cultura influenciada ao processo imperial desde o início da colonização até a contemporaneidade. Bom, matou, fechou, entendeu? Como diz o povo, lacrou, né? Significa o quê? Qual é o objeto de estudo da teoria pós-colonial? Desde o primeiro contato imperial, né? Desde o início da colonização até este momento no qual estamos falando. Ela poderia dar conta, entende? E aí ele separa a literatura, das áreas da teoria pós-colonial seria a própria colonização. Né? Então, ele vai dividir dois tipos de colonização. A colonização que tinha como objetivo povoar, e a colonização que tinha como objetivo aliás, não era o povoamento, mas sim a invasão. Né? No caso nosso, né, foi a colonização do povoamento. Né? A ideia deles era povoar esse território, embora, entre aspas, esse território já tivesse sido povoado
já era povoado pelos indígenas, né? E aí o outro tipo de colonização é que já existia outras sociedades, né, vamos dizer assim, e nas quais eles simplesmente invadiram, né? Que é esse sentido mais clássico de colonização, né? Que ela é militar, que ela é institucional, então que ela quer mudar toda a estrutura da sociedade, né? Então isso está lá no texto dele. Depois nós vamos entrar na estratégia da literatura pós-colonial, certo? Esse momento, eu acho que é o momento melhor para a gente discutir o texto, por isso que eu adiantei um pouco. Porque vai falar de termos como diáspora, hibridismo, releitura. Então, eu acho que esses termos são termos chaves e que a gente, então, precisa entender melhor, certo? Quais são os contextos cruciais para que exista uma literatura pós-colonial? A gente pode dizer assim, vamos produzir algo, vamos fazer em laboratório uma coisa pós-colonial. O que nós precisamos ter, não é? Nós precisamos de diáspora, que é um elemento básico. Os indivíduos precisam se mover, se deslocar, sejam voluntariamente ou involuntariamente. E depois, nós precisamos fazer com que esses sujeitos diaspóricos, né, se misturem de tal modo que provoquem uma espécie de hibridismo, né? Então, isso seria a receita de laboratório para você produzir um indivíduo pós-colonial, né? Então, nesses ambientes é que se organiza também um processo de descolonização, né? Vejamos, então, o que se entende por diáspora e hibridismo, bem como elementos diversos que se interagem ou que se organizam nesse contexto, como criolização da língua europeia, mímica e paródia, releitura, reescrita e ampliação do cânone, não é? Vamos tentar entender diáspora como coloca aqui o Bonnici. Vamos ver, lá na página 8 do PDF, ele vai dizer o seguinte, abram aspas. O termo diáspora refere-se ao trauma coletivo de um povo que voluntária ou involuntariamente foi banido de sua terra e, vivendo num lugar estranho, sente-se desenraizado de sua cultura e de seu lar. Fecham aspas. Então, isso é diáspora, né? Esse movimento, né, do sujeito que é banido do seu próprio local, né, da sua própria terra, que vive em um local estranho, e aí ele não se sente completo nunca nesse ambiente, ele sempre sente uma falta. Então, é um sujeito diaspórico, né? E aí, a Spivak vai dizer que existe uma diáspora pré-transnacional e uma diáspora transnacional, né? Existiria uma diáspora entre territórios que não são nacionais ainda, né? E existe uma diáspora mais moderna, que hoje, que no mundo da globalização, que seria você mesmo se deslocar de um território, de uma nação para outra, né? Com relação ao hibridismo, né? Há vários termos para dizer hibridismo, mas o hibridismo surge fundamentalmente da ideia de Bakhtin, né? Bakhtin é que traz pela primeira vez a ideia de hibridismo. A diferença em Baba é que esse hibridismo, né, ele tem também uma relação de poder, né? Então Baba vai considerar também a relação de poder dentro do hibridismo, algo que o Bakhtin deixou isso um pouco menos nítido, vamos dizer assim, né? Então, o termo é mais usado na acepção de Baba, hibridismo, que vê nesse processo uma negociação muitas vezes muito dura e desigual, não é? Não existe negociação, hibridismo, como, assim, entre identidades nas quais ficam meio a meio. Uma ganha e a outra também ganha. Uma perde 50% e a outra perde 50%. Não existe hibridismo
dessa maneira. Se você pensar assim, você está idealizando a ideia de hibridismo. O hibridismo é sempre uma relação desigual, mas necessária, né, no ambiente, na situação pós-colonial. Né? Então, ele fala, por que é desigual? Porque é uma relação também, não só de identidade, mas também uma relação de poder. Né? E o hibridismo, segundo Baba, ele vai ser interessante e ele vai propor mais hibridismo justamente para quebrar o binarismo da colonização ou dos processos de neocolonização entre uma coisa e outra, não é? Entre o colonizado e o colonizador. Quer dizer, o hibridismo ele serve, então, como uma força, ao mesmo tempo, que acaba aproximando, né, tanto o colonizador quanto do colonizado. Né? Então, é desse processo, né, que a gente poderia, assim, esse seria o elemento chave, talvez primordial, da teoria pós-colonial. Depois, quando a gente for ver o texto de Oswald de Andrade e a música de Chico Science, que a gente vai pensar um pouco melhor sobre essa questão do hibridismo, né? Então, lá na página 9, diz o seguinte, abram aspas, o significado de hibridismo sugerido por Baba, hoje é o mais aceito, né? Faz com que o sujeito pós-colonial coloque seu ponto de vista contra o outro, mantendo grande abertura, com o potencial de reverter as estruturas de dominação colonial. Então, o poder colonial, ele coloca as instituições e o poder, as suas bases, e cria já os seus adversários, a sua oposição. Não é? Então, o hibridismo seria uma forma de você abalar essas oposições, e abalando essas oposições colocadas pelo colonialismo, né, você consegue, muitas vezes, reverter este processo de colonização, de hierarquização de poder. Né? Então, a ideia seria isso, usar o hibridismo não como uma força retrógrada, mas como uma força para quebrar a essencialidade imposta pelo colonialismo. De que existe um eu e que existe um outro, que é você, entendeu? Existe uma relação de poder, né? Então, se você consegue isso, você consegue quebrar essa confiança e essa hierarquização e essa essencialidade do próprio poder colonial, né? Então, isso é muito interessante, é uma estratégia, vamos dizer assim. E aí, segundo o Baba, esse hibridismo é desse hibridismo, desse lugar, né, onde, vamos dizer assim, os sentidos, eles se diluem mais, é que se realiza a diferença cultural. Né? Então, vamos imaginar aí um terceiro setor, né, da identidade. Né? Uma identidade, ou uma identidade X ou Y. Então, vamos pensar assim, uma identidade XY, Xzão e Y, ou Xzão ou Y e Xzinho, né? Mais ou menos assim. O hibridismo, ele quebra, né? Tá parecendo aula de química isso, né? Ele quebraria essa dominância entre um e outro. Vamos lá, o Gildemar vai falar alguma coisa. Eu estava esperando dar uma pausa aí para eu fazer umas colocações aqui. Bom, eu desconfiava que alguns conceitos de pós-colonialismo não se adequam ou não se adequaram ainda ao Brasil, ou à literatura brasileira. E aí você pode buscar uma origem da minha pergunta e eu vou tentar explicar o porquê. Primeiro, são colonizações com povos distintos. Se a predominância na África foram com os ingleses e os franceses, havia uma língua diferente de inglês para o nativo e de francês para o nativo. Eles, com o tempo, não miscigenaram ao ponto de terem uma sociedade miscigenada. Né? Sim, isso é verdade. Do Brasil. Os portugueses vieram para cá, colonizaram, eram línguas diferentes,
mas houve um processo de miscigenação por conta do povoamento. Então, houve um processo de alongamento da colonização e, na medida que a história ia se passando, a hibridização racial começou a criar uma nova raça, que não era mais nem português, colonizador, nem nativo. E aí é diferente o processo de colonização para o nativo e para o híbrido, para o mestiço, né? Sim. Embora para o colonizador eles sejam apenas o outro, e o outro tratado de uma forma muito negativa, mas dentro dos outros, que somos nativos, negros e miscigenados, nós teremos uma outra percepção de Brasil, uma outra percepção do colonizador e daqueles que são oprimidos com o mestiço, do índio Sim. com o negro. É tanto que a maioria assumiu a identidade branca do próprio colonizador no Brasil. Então, o que vai diferenciar isso? São as obras, né? E aí você vai ter, lá em Gregório de Matos, que ainda no período inicial da colônia, uma obra que talvez não seja ainda pós-colonial, nesse sentido que você falou aí, né? Por quê? Porque ela está toda estruturada dentro de uma visão de mundo barroca, com toda a estrutura mental barroca. Não há um sentimento ali ainda. O sentimento nativo de Gregório de Matos inexiste. O que existe é uma crítica ao modelo colonial daquele instante da colônia, né? Principalmente da igreja. E ele que vinha meio corrido lá de Portugal, da igreja, ele ficava debaixo das asas do Dom Gaspar Barata, que era o bispo que protegia ele lá em Portugal. Quando o bispo perdeu o poder, que veio para o Brasil, ele foi forçado a vir. E aí ele veio para cá e não teve o sentimento brasileiro, ele teve o sentimento de ódio à igreja. E aí ele manifestava isso nos seus poemas, né? Contra tudo que fosse religioso. Então, ele não pode ser considerado, nessa concepção, ainda, não é uma literatura pós-colonial, né? Mas, quando o indianismo surge como uma corrente divergente, ou divergente do que o romantismo oferecia, aí sim, aí nós vamos ter uma literatura com uma feição diferente do conjunto de características do romantismo mundial, né? E produzindo uma literatura que não é mais a portuguesa e não é tampouco a brasileira, porque a brasileira que se escrevia era uma cópia da de Portugal. Era uma literatura já hibridizada, principalmente na língua, o que faz com que José de Alencar antecipe muita coisa de vanguarda, muita coisa de linguagem, muita coisa de toda essa teoria de hibridização, de miscigenação, de aldeamento polilingüe. Bom, nessa direção que Alencar caminhou. E aí, quem vai fazer a estruturação disso vão ser os modernistas, principalmente Oswald de Andrade, quando ele registra em manifesto, o Manifesto para o Brasil e o Manifesto Antropófago, que vão dar as bases do que seria essa teoria para nós, né? Então, eu acredito que não dá para pensar no crítico pós-colonial da África ou da Martinica, o Fanon, ou seja, quem for, e pensá-lo como isso poderia ser lido aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa ainda conceber como é esse nosso pós-colonialismo, para refletir. Bom, agradeço pela sua intervenção, né? Mas lembrando que é importante a gente não confundir miscigenação racial com hibridismo cultural, né? Às vezes nós podemos ter sujeitos miscigenados racialmente, mas com um grau de hibridização bastante afetado, vamos dizer assim. Uma outra coisa também que é importante refletir, né, quando a gente compara esses processos de colonização, de fato, a colonização portuguesa ela foi muito diferente das demais colonizações.
né? Quando você pega a colonização inglesa em relação, por exemplo, à África do Sul, ela é completamente diferente da colonização portuguesa, né? Os graus de interação, vamos dizer assim, entre os portugueses e os seus colonos era quase que uma aberração, né, perante o posicionamento dos ingleses. E isso vai ter uma consequência bastante grande na colonização, sobretudo na colonização no Brasil, né? Agora, com relação a essa questão, né, do hibridismo, né, no Brasil, especificamente dito, né, pegando José de Alencar, Oswaldo de Andrade e outros, isso aí, essa conversa a gente vai deixar para o final da aula, porque a gente vai ler, ou pelo menos discutir um pouco o manifesto antropofágico de Oswaldo de Andrade, então a gente vai questionar isso, né, até que ponto, né, nós somos sujeitos híbridos, vamos dizer assim, no Brasil, né? E até que ponto também essa teoria ela pode nos servir de como alguma ferramenta para iluminar um pouco mais esse processo de identidade no Brasil. Eu não vou utilizar identidade nacional de propósito, tá? Eu vou falar do processo de identidade no Brasil, né? Porque a própria ideia de nacional, ela já é, de alguma maneira, afetada por uma ideologia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então, fica assim, vamos discutir esse assunto mais para o final, ok? Uma outra característica, a questão da diáspora, da questão do hibridismo, nós temos a criolização da língua europeia, né? Bom, no caso do Brasil, né, o que aconteceu? Né? O Marquês de Pombal, ele impôs a língua portuguesa para todos nós, né? Mas, mesmo assim, houve uma espécie de criolização da língua. Uma série de termos, né, que foram incorporados ao vocabulário, etc., foi criando uma língua portuguesa no Brasil bastante diferente, né, e mais ligada à identidade dos brasileiros, né? Então, isso também é um assunto da própria teoria pós-colonial. Alguns países, como, por exemplo, Guiné-Bissau, cerca de 5 ou 8% da população daquele país fala o português. A maioria fala o crioulo, né? Que é uma língua que é própria de uma situação pós-colonial, onde há várias línguas e essas línguas elas se interagem de tal modo que acaba criando uma língua franca naquele território, vamos dizer assim, que todos falam. Então, o português fala o português, mas entende o crioulo, né? Vamos dizer assim. Um outro povo local, que é Balanta, por exemplo, que tem a língua balanta, mas que também fala crioulo e se expressa em crioulo. Então, quer dizer, através dessas línguas, né, cria-se uma outra língua, né? Isso aí é um processo que só acontece justamente nesses ambientes pós-coloniais, né?